TechFlow by WorkCom. Bem-vindos ao quinto e último episódio desta série de podcasts TechFlow inteiramente dedicados à cibersegurança. Uma série da Exame Informática em parceria com a WorkCom e um podcast que tem como objetivo sensibilizar os utilizadores e os decisores, porque no fim de contas todos usamos tecnologia, para a importância da cibersegurança no nosso dia-a-dia. Neste quinto episódio vamos falar de um tema que tem gerado muitas dúvidas, a Diretiva de Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação, carinhosamente conhecida na comunidade pelo seu acrónimo em inglês, a NIS-2. E para isso temos dois convidados connosco. Bruno Horta Soares, conselheiro executivo na empresa de análise IDC Portugal e especialista em temas de risco e segurança de sistemas de informação. E temos também connosco Rodrigo Branco, Cyber Security Senior Systems Engineer da WorkCom. Obrigado aos dois pela vossa disponibilidade. Bruno, começava por si. Consegue explicar-nos de forma resumida, de forma simples, em que é que consiste a NIS-2 e se calhar também, ou seja, destacar aqui um bocadinho aquelas que acabam por ser as grandes diferenças entre a NIS-2 e a primeira versão da diretiva, ou seja, na prática, em que é que consiste e o que é que muda? Bem, muito boa tarde a todos. Como referiste, é uma evolução, ok? E acho que isso é importante começar a entender que não estamos a falar de nenhum conceito novo, não estamos a falar de nenhuma temática que não tenha sido tratada por muitas organizações no passado. Estamos essencialmente a falar de um momento que tem uma origem europeia, nesta ideia de a Europa se preparar para ser cada vez mais resiliente. Okay? Portanto, um conjunto de iniciativas tem vindo a ser lançada ao longo dos últimos anos, talvez a NIS foi uma delas, talvez a mais mediática, o RGPD, também se enquadra nesse objetivo de criar esta ideia de europeu, onde este espaço único digital não só é um espaço de oportunidades, mas também um espaço de resiliência e de proteção. E daí uma atualização natural, ou seja, a NIS 1 acaba por aparecer numa altura em que se queria fazer uma convergência dos mundos físicos com o mundo virtual, ou seja, basicamente o que nós estamos a falar é essencialmente todas as estruturas que estavam identificadas a partir do momento que estavam conectadas, portanto estávamos a falar do advento da conectividade, então passariam a ter também um conjunto de requisitos relacionados com esse risco, com essa vulnerabilidade adicional. Ora, passados alguns anos, o nível de conectividade disparou, nós passámos a encarar o digital não só como um suporte às atividades das organizações, mas como algo essencial para os serviços. O NIS-2 acho que vem sinalizar essa ideia, ou seja, passamos de uma ideia de serviços críticos e de infraestruturas críticas para um alargar de mais setores, sinalizando precisamente que esta interdependência entre setores deve ser sinalizada e deve-se prestar muita atenção a essas interdependências, de 7 para 17 setores e acaba por não estar só focada naquilo que seriam à partida no mundo anterior, no mundo físico, os serviços críticos, e passa também a referir ali um conjunto de serviços. Portanto, o âmbito, naturalmente, será, na Europa, é massivo, estamos a falar de quase 160 mil empresas ou entidades que estão cobertas por este tema. Aquilo que se espera é que muitas delas já estivessem a fazer um conjunto de atividades que estivessem relacionadas com estes temas. Portanto, eu não gostava de acreditar que há uma organização que se enquadre num serviço crítico ou essencial e que agora esteja pela primeira vez a ouvir falar destes temas. Portanto, eu gostava de analisar por cima, ou seja, trata-se de uma diretiva, trata-se de um exercício de conformidade. Portanto, o que nós temos aqui é uma orientação do sistema, vá lá, de todos, para sinalizar a importância de todos estarem com uma maturidade relacionada com estas temáticas da resiliência maior. Portanto, aquilo que nós esperamos daqui para a frente não são movimentos de começarmos a falar de segurança, mas sobretudo de consolidação, espero eu, destas temáticas. Bruno diz e bem, ou seja, passa a haver aqui um número muito maior de empresas que passam a estar abrangidas na prática têm
que estar em conformidade com esta nova diretiva. E o Rodrigo aproveitava este ponto para a WorkCom acaba por trabalhar com muitas e diferentes empresas na área da cibersegurança, e aquilo que eu lhe perguntava é como é que as empresas e as organizações podem e devem, neste caso, preparar-se para esta diretiva. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, e essa pergunta é bem interessante de que como se preparar e como enfrentar esse desafio de preparar, se adequar à NIS2. Entretanto, eu acho que nós, como sociedade, ainda temos que romper um pouco a bolha de cibersegurança. Ou seja, estamos aqui falando de cibersegurança, mas eu não sei se as pessoas ali da rua, no centro comercial, já têm essa visibilidade que a sociedade mudou e está cada vez mais digital e mais dependente dos serviços digitais. Tudo está mais interligado e entrelaçado. E um problema num setor pode acarretar no outro, ter um desdobramento ou um efeito dominó. E essa importância de conscientizar que cibersegurança nem sempre é, ou nunca é, só de um setor, só de um departamento, mas faz parte do negócio da empresa, e isso é interessante ter essa conscientização. Porque lembro lá da minha juventude, do tema lá do Homem-Aranha, com grandes desafios vem grandes responsabilidades. Então, se alguém ou uma empresa decidiu atuar no ramo que precisa de TI, ou seja, TI alavanca o processo, dá suporte ao negócio, junto com isso vem muito risco. E não é assim um risco primário. Se a gente considerar nesse âmbito de NIS2, com o alargamento da quantidade de setores, governo, saúde, indústrias, todos eles têm os seus detalhes aqui e ali. E uma vez que a pessoa consegue entender que isso faz parte do negócio, não é uma despesa, não é um centro de custo, mas é de facilitar e manter a operacionalidade, manter a resiliência, e para dali em diante começa a ficar mais fácil de entender o risco e saber como tratar disso, como manter a empresa operacional. E isso também pode ter desdobramentos com essa manter operacional. O plano de disaster recovery, de resposta a incidente, ou de site de contingência, ou vários processos que vão fazer com que isso tudo se encaixe de uma forma mais tranquila, mais suave. Então, se a gente tratar a cibersegurança como uma combinação de 3 fatores, pessoas, processos e tecnologia, fazendo análise desses 3 pilares, já fica mais fácil de tratar. Olha, tem um risco aqui, tem um risco ali. Vamos diminuir esse risco com aquela abordagem. Eu recordo, muitos anos atrás, quando os departamentos de trânsito do mundo, cada um no seu momento, falou que a partir de certa data era obrigatório o uso do cinto de segurança. Para algumas pessoas era uma chatice. Tem que botar o cinto. Para outros setores, por exemplo, as fábricas, era um custo a mais. Olha, então vou gastar mais tantos dólares, tantos euros para instalar um cinto de segurança que agora é obrigatório. Mas se a gente volta no tempo, quantas vidas foram salvas com o cinto de segurança? E depois foi implementado o airbag. Então, se a gente olha também, sei lá, que daqui a 10, 15, 20 anos no futuro, a gente vê, olha, a NIS2 pavimentou ou criou uma estrutura de requisitos de que o óbvio ou o mínimo necessário precisa existir. Interação das empresas, troca de informações de resposta a incidentes ou avaliação de riscos, implementar um sistema de gestão de segurança, tudo isso e medir. Olha, eu tenho esse risco, pode causar aquele problema. Então, eu não quero que isso aconteça, vou fazer esta medida, aquela contramedida. Então, quando isso tudo está bem orquestrado, facilita. E com isso eu acho que eu penso que as empresas que interagem com o fornecedor de terceiros ou quando criar um ecossistema das empresas mais maduras no postura de segurança com a NIS2, fica mais fácil de conversar e fazer negócios entre si. Muito bem. Exato, ou seja, porque no final acaba por ser
uma mudança de mentalidade, ou seja, já que algumas empresas e alguns gestores não fizeram essa mudança ou seja, não fizeram esse caminho sozinho, a legislação agora convida-os um Isso. bocadinho a terem que fazer esse trabalho, a ter essa responsabilidade, porque, como o Rodrigo dizia bem, ou seja, as empresas não têm só a vida das empresas, também têm a vida dos seus utilizadores, dos seus parceiros de negócio, ou seja, há muito mais ali em risco do que só a própria empresa, e isso por si só já não seria pouco. Falando em mudança de mentalidade, Bruno, perguntava-lhe como é que acha que recentemente o governo apresentou uma proposta de transposição da diretiva justamente para a legislação nacional, e aquilo que lhe perguntava é o que é que acha que a NIS 2 pode mudar em termos de abordagem à segurança, sobretudo naquilo que é a realidade portuguesa, ou seja, nós temos muitas PMEs, e um bocadinho aquilo que o Rodrigo estava a dizer, se calhar muitos ainda veem isto como uma questão de custos, não como uma questão de necessidade, de estratégia, de investimento, e perguntava, ou seja, que impacto é que espera que esta adaptação da NIS 2 tenha, sobretudo em Portugal, e acha que, de facto, Portugal pode dar aqui um salto positivo em termos de segurança informática? Eu voltava a reforçar, porque acho que devemos deixar essa ideia no decorrer deste podcast, que trata-se de conformidade. Portanto, o objetivo, sobretudo, é um movimento de conformidade. Por acaso, o tema é sobre cibersegurança, mas este primeiro ponto de conformidade é essencial, porque nos transporta para o facto de ser uma diretiva e não um regulamento. Portanto, o regulamento, como é o RGPD, foi definido um regulamento, porque estava essencial aos direitos dos cidadãos, e disse a todos os Estados-membros que deveriam adotar o regulamento. A mim, deixa-me sempre apreensivo esta expectativa e acabaste de dizer algo sempre muito perigoso, que é como é que isto se aplica em Portugal? E eu espanta-me quando nós estamos efetivamente num espaço único digital europeu, quando há uma diretiva europeia que se esteja a pensar como é que nós adaptamos isto à realidade portuguesa. Porque isso é o primeiro erro estrutural, é como é que ainda se consegue achar que existe um contexto português de vulnerabilidade de ataques, e nós de Badajoz para cá somos de uma forma e de Badajoz para lá eles fazem de outras. Portanto, a primeira nota que eu gostaria de deixar é esta preocupação de se tentar adaptar um fenómeno que é naturalmente global e que tem, pelo menos aqui, um interesse de convergência europeu, para tentarmos ver como é que podemos fazer algo que nos chateie muito e que não mexa muito nas coisas que estão. A própria diretiva, e falaste no aspecto das pequenas e médias empresas, já deixa de fora no sentido que não é expectável que estejamos a falar de um conjunto de entidades que tenham menos que 50 trabalhadores e menos de 10 milhões. Portanto, à partida, nem sequer é uma diretiva que se aplique a pequenas empresas, o que já deixa de fora uma panóplia gigante de entidades. Portanto, agora, eu voltava sempre ao início. A verdade desta diretiva é que não é sobre cibersegurança, é sobre serviços essenciais e infraestruturas críticas. Esse é que é a principal preocupação. Portanto, o que nós podemos estar a analisar é: eu disponibilizo a minha empresa para prestar um serviço essencial ou um serviço crítico, mas acho que a segurança não é assim um tema que eu devo. Portanto, isto é que é o ponto de partida, ou seja, o ponto de partida é como é que tu sequer pensas em prestar um serviço essencial ou ter uma infraestrutura crítica no ecossistema, e o tema da segurança ainda é uma equação. Será que, não é? Portanto, eu acho que este é o ponto de partida. O que nos traz aquilo, e aqui diretamente, ainda a tua pergunta da transposição, eu gostava que nós também conseguíssemos fazer um ponto de situação de como é que a NIS foi adotada, e em particular, não só pelas entidades privadas, mas sobretudo pelas entidades públicas. No sentido de, mas era obrigatório, não era obrigatório? Não, eu acho que devíamos fazer todos uma reflexão de qual é que foi a melhoria da maturidade das entidades públicas com a NIS, ok? Porque se a NIS 2 ainda vai trazer mais responsabilidades, não é só para o setor público, para o setor privado, ou seja, muitas das novas áreas, os setores que são introduzidos, é para sinalizar esta ideia que estamos todos no mesmo barco. Portanto, também me preocupa que se possa estar a pensar numa diretiva dos lados do barco. Ou seja, nós aqui do lado desta ponta do barco vamos nos proteger, não é? Ou vocês têm que se proteger. Nós aqui, pronto, como somos Estado, que vamos sempre cair, e eu dou aqui os
termos passado 15 minutos sem falar da palavra multa, não é? Que acaba por ser muitas vezes a forma de materializar o que é que estamos a falar. Não as multas, não as multas. O que é o ponto de partida pior para que os próprios Estados e as entidades públicas digam é por causa das multas. Então estamos despachados. Não é? Portanto, mas só por causa disso, né? Eu acho que esta é a reflexão, ou seja, nós estamos a fazer uma reflexão de que estamos cada vez mais, e tu falaste de um aspecto que eu acho que é importante, as pessoas não estão sensibilizadas, mas elas não têm que estar sensibilizadas para a cibersegurança. Elas têm que estar sensibilizadas para o facto de ter os serviços disponíveis, e se os serviços não estão disponíveis, é porque as plataformas digitais que os suportam não estão em baixo, ou houve um problema qualquer. Portanto, a sensibilidade de um departamento abrir a porta, porque houve um problema na instalação, porque a pessoa não está lá, as pessoas compreendem. E só têm que compreender que isso também pode estar o serviço indisponível porque as plataformas não estão a funcionar. Portanto, no final do dia, nós devíamos estar a fazer um movimento que devia começar em primeira instância pelo Estado e pela administração pública, de reforço da confiança digital que as pessoas têm em todos os serviços, que agora naturalmente estarão a transitar para uma economia ou para plataformas digitais. Portanto, o tema aqui é de confiança. Como é que nós conseguimos reforçar a confiança das pessoas nos serviços digitais? Porque só para terminar, o Rodrigo fazia o paralelismo com o cinto de segurança, podíamos fazer com o capacete, mas a preocupação que existe não é com o indivíduo. Eu não estou a ser chato para tu não morreres. Não, a preocupação é mesmo do ecossistema. É uma questão de saúde pública, é uma questão de higiene digital, é uma questão de... Eu não posso ter uma entidade a abdicar de cumprir com os mínimos de higiene digital e estar no mesmo ambiente que outras entidades que estão a fazer esse esforço. Portanto, nós, de facto, não há aqui uma preocupação do Estado de que cada empresa individualmente seja melhor. Não, no sentido de se uma empresa falhar, não se vai afetar só a si própria, vai afetar aos seus parceiros e vai afetar a confiança digital. Ou seja, se um setor é afetado, diretamente a empresa foi afetada, em segunda linha o setor foi afetado, mas há uma dimensão que se um banco é afetado, a malta do retalho fica desconfiada. E às compras online, não é? Portanto, e esta interdependência que eu acho que devíamos estar a falar um bocadinho mais, e é uma oportunidade do Unicórnios 2 para falarmos dela. Muito bem. Rodrigo, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre este tema. Não, inclusive, voltando no exemplo do cinto de segurança ou do capacete, não é muito do tema de hoje de cuidar da vida da pessoa, mas tratar de forma diferente para ter uma camada adicional de proteção. Então, se a gente fala que alguns tipos de pacotes da rede, vou ficando um pouco mais técnico, precisam de criptografia, uma VPN, será que a gente pode fazer o paralelismo de que é um carro blindado? Ou seja, precisa ter a proteção do conteúdo daquele recipiente, daquele pacote, ou então da operação da empresa, de forma de que ela fique sempre mais resiliente, como o Bruno falou, a parte de compliance, de todos se adequarem, todos estarem no mesmo nível ou bem próximos, de uma equidade, de uma configuração, de um ambiente, do outro, do fornecedor, do cliente. Bom, se todos nós estamos seguros, podemos operar tranquilamente. Mas no momento que eu faço um contrato com um terceiro ou com um parceiro e que precisa ter uma conexão de rede minha com ele, mas se vier um vírus, um ransomware de lá para cá ou de cá para lá, ou seja, se todo mundo faz a sua parte de ciberhigiene, a sua postura de segurança já é mais madura, então podemos agora focar no negócio e a parte que cada um se propõe, ou o retalho, ou as indústrias, e cada um sabe da sua especialidade, mas partimos do pressuposto de que o mínimo já foi feito, o compliance já foi atingido. Ok. Rodrigo, foi em questões agora técnicas... Deixa-me só acrescentar aqui um tema sobre esta questão do cinto, eu acho que ajuda a todos para tornar a discussão muito mais clara. Nós não estamos a falar de qualquer cidadão ter que andar com cinto, nós estamos a dizer aos pilotos de competição que andam a alta velocidade, a dizer, olha, nós agora vamos ver se vocês têm cinto. Portanto, eu quero acreditar
já não andassem com cinto, não é? Portanto, e se Isso. andarem, é aquela espécie de abanão. Epá, como é que era possível tu estás a querer competir numa prova mobilística e tem que ser eu a dizer para tu andares de cinto? Faço-me entender. Portanto, é muito importante deixar claro que isto não se aplica à generalidade das empresas, é àquelas que têm uma responsabilidade acrescida, porque acabaram por fazer uma escolha delas de entrar de forma conectada numa indústria que se considera sensível ou crítica, ok? Uhum. Exato. Sim, acho que essa é de facto, ou seja, é uma boa diferença deixar essa diferença assinalada, porque acho que ajuda de facto as pessoas a perceberem aqui um bocadinho melhor o que é que está em causa. Mas aquilo que eu ia perguntar ao Rodrigo é que o Rodrigo tinha falado das questões técnicas e, ou seja, e perguntava justamente isso, ou seja, que desafios, mais da parte técnica, é que pode haver aqui para as empresas com esta, com a NIS 2, e perguntava, sei lá, o que é que muda, por exemplo, a nível de resposta de incidentes, ou que outras questões mais técnicas podem estar aqui em causa para as empresas, que tipo de resposta é que elas lhes podem dar? Esse tema de respostas ou desafios mais técnicos. Assim, é complicado, dependendo do tamanho ou do tipo da empresa, a quantidade de tipos e níveis de conhecimento diferentes para a operação. Ou seja, perfis de pessoas de aplicação ou infraestrutura e perfis de equipa de monitorização do NOC, Network Operation Center, do SOC, Security Operation Center, e que essa quantidade de pontos de análise, de pontos de vista distintos, que um tem que olhar para capacity planning, capacidade de CPU, memória, disco, o outro olha para evento de segurança, o outro vê configurações, e todos esses é difícil para as pequenas e médias empresas, ou para até mesmo para as grandes, ter quantidade de pessoas com perfis diferenciados para operacionar tudo isso. Há um tempo atrás, era tudo no papel, as pessoas escreviam e mandavam a carta para um lado e para o outro. Mas o mundo ficou digital, os computadores apareceram, foram disseminados para todo lado e faz parte do dia a dia. Cada um, imagina que quase todos têm um portátil não, um telemóvel no bolso e que também é um computador, que também tem o seu perfil de risco, também tem sua exposição. Mas, voltando à pergunta inicial dos desafios, ou seja, a quantidade de perfis diferenciados é um tema interessante e que para uma empresa do ramo A que requer quantidades diferentes para a empresa do ramo B, e que isso tudo, a parte de recursos humanos faz diferença. E além disso, perguntou sobre a parte de resposta a incidente. Um tema interessante da NIS 2 fala de alinhar de resposta a incidente, cooperação e troca de informações na resposta a incidente. Mas para responder um incidente, já tem que ter o plano de resposta a incidente feito, já tem que ter preparado o que eu vou fazer, quando, quem eu aciono, se é o governo, se é a polícia judiciária, se é a PJ, ou se é a PGR, e se quem que chamar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Centro Nacional de Cibersegurança, com quem que eu envolvo no primeiro momento, fazer, houve um problema. E depois foi relacionado à operadora A, operadora B, o parceiro X, o fornecedor Y, e isso tudo já tem que estar tudo mapeado antecipadamente, porque muitas vezes fala assim, não é se vamos ter um incidente, é quando vamos ter um incidente. Um incidente pode ser mais profundo, mais grave, menos profundo, menos grave, mas devemos partir do suposto que vai acontecer. E se a gente pensa que vai acontecer, então a gente tem que monitorizar. Tem que ver as quantidades de logs, de registros de eventos na operação no dia a dia, quantos por cento desse tipo de warning, alerta, quantos por cento só de sucesso de logon, logoff, e que a gente começa a ver números diferentes que podem ser indicadores de comprometimento, IOCs que chamam. Então, se a gente tem essa monitorização, essa análise por profissionais de observar os eventos e tratá-los de forma diferente, pode ser uma espoleta para tem algo diferente aqui, vamos investigar. Ou então não, isso aqui é o normal, isso é o dia a dia, isso é o ruído de fundo da internet, sempre isso acontece, quantidade de pacotes diferentes, mal formados que chega aqui para nós é isso. Mas a partir de um determinado
threshold, a partir de um determinado nível, isso já começa a ser diferente. Então, temos que ter um baseline do que é o normal e detectar as diferenças. Mas na parte de aplicação, ou na parte de criptografia, ou na parte do servidor da base de dados, da infraestrutura, qual é a espoleta e por esse tipo de perfil diferente que faz com que esse desafio também seja mais complicado, porque uma empresa com 5, 10 ou 50 colaboradores precisa de uma quantidade de pessoas para tomar conta de segurança. Mas essa é 500, 5 mil, 50 mil colaboradores, precisa de outras pessoas. E quanto mais pessoas relacionadas à segurança da informação com pontos de vista diferenciados, mais deixa a monitorização mais precisa, mais detalhada. Muito bem. Fazia aqui uma última questão aos dois, começava novamente pelo Bruno e depois terminava com o Rodrigo. Bruno, quero deixar-nos aqui alguns conselhos de melhores práticas sobre como abordar aqui a questão da NIS2, se as pessoas só puderem levar uma ideia, uma boa ideia daqui deste podcast, qual é que seria? Bem, eu diria para não procurar boas práticas da NIS2. A NIS2 é um tipo de diretiva, com muitas das diretivas que têm surgido mais recentemente na Europa, que são chamadas de outcome, ou seja, não está lá escrito exatamente o que tem que ser feito. Está dito o que é que são os outputs ou os outcomes que se esperam. Por exemplo, aquilo que se espera é que uma empresa reporte no máximo em 72 horas após um incidente. A NIS2 não diz como é que isso pode ser feito ou deve ser feito. Portanto, o que vai exigir é que as organizações, de facto, possam e devam aproveitar aquilo que já estão hoje a fazer e que façam assessments não contra a NIS2, mas contra boas práticas como as internacionais, a SysControls, a NIST, a ISO 27, ou utilizando aquilo, o quadro de referência de boas práticas do Centro Nacional de Cibersegurança, que é exatamente aquilo que já está definido para serem as práticas, essencialmente, de segurança, resposta a incidentes, gestão de risco. Portanto, aquilo que, mais uma vez, deixando a mensagem final, a NIS2 sinalizar, é para que, se existe uma responsabilidade das organizações públicas ou privadas de prestarem serviços essenciais ou críticos, então não o façam de forma escondida, não se escondam se tiverem um incidente, que a partilha desse incidente vai permitir a que todos, de alguma forma, possam antecipar outros ataques e que possam colaborar na sua resolução. Portanto, há aqui um sentido de interajuda, um sentido de ecossistema que tem que ser finalizado. Quando nós vamos olhar para aquilo que são os requisitos, são 10 áreas de temas, mas todos aqueles temas as organizações podem ficar descansadas porque já estavam a implementar segurança, devem fazer um assessment para mapear e garantir que estão a cobrir. Em última análise, se ainda não tivessem avançado nessa maturidade, então existem muitas boas práticas de referência nacionais ou internacionais que devem ser adotadas e devem ser adotadas com apoio, porque falámos aqui durante a sessão, mas há uma escassez natural, uma imensa escassez de profissionais nesta área, portanto, suportem-se em empresas que prestem este serviço, ou seja, não tragam para dentro de casa problemas que não vão ter competências para os resolver. Portanto, as parcerias estratégicas com fornecedores nestas áreas, quer sejam Managed Security Service Providers, quer seja inicial, mais consultores, etc., é essencial. Peçam ajuda, porque certamente existem muitas empresas neste momento interessadas em ajudar de uma forma construtiva, vá lá, não só, e acho que isso é importante, o alinhamento ou a conformidade com o NIS2, mas efetivamente a melhoria da maturidade das práticas de segurança. Muito bem, e essa, ou seja, era justamente a questão final que eu tinha aqui para o Rodrigo, acima de tudo, porque a área da cibersegurança também vive muito disto, que é partilhar uns com os outros, ou seja, as pessoas não estão sozinhas, as empresas, as organizações, os utilizadores estão ligados e, de facto, é uma área que vive muito daquilo que é a colaboração e, portanto, perguntava-lhe, Rodrigo, justamente isso, ou seja, como é que se pode tirar aqui partido de parcerias entre entidades para tentar não é reduzir, ou seja, ajudar a que este processo de adaptação à conformidade seja muito mais pacífico e não como aquilo que o Bruno agora estava a dizer, ou seja, evitar que as empresas se calhar até se ponham em problemas, a trazer pessoas que depois não há capacidade para responder às necessidades que precisam. Aproveitando a fala do Bruno, o tema de assessment, ou ter visibilidade do cenário atual. Um tema bem importante que não interessa, do meu ponto de vista, se isso está configurado desta forma ou daquela forma,
há 6 meses pelo fulano, pelo Beltrano. Existe uma oportunidade de melhoria. Então, a gente mapear o risco, mapear o cenário, entender o desafio e endereçar a correção, os ajustes, o gap analysis, preencher as lacunas de não conformidade ou melhorias que sempre pode acontecer, sem procurar culpados, sem apontar o dedo. Mas, olha, isso está dessa forma, vamos ajustar aqui 0,5%, 1%, 10%, e esse caminho para a conformidade. Agora, nessa parte de colaboração, eu acho que esses webinars, eventos, congressos, informações, troca de informações com, às vezes, concorrentes, mas somos adversários em determinado ponto de vista, concorrentes, mas somos todos parceiros da área de cibersegurança, todos parceiros da área de TI. Então, esses eventos presenciais ou remotos de partilha de informação, partilha de best practices, na empresa A eu faço assim, na empresa B eu faço aquilo, olha, então vamos juntar as duas, vamos ver qual é o melhor dos mundos, o sistema de gestão de segurança, sistema de informação, SGSI, não precisamos inventar a roda, podemos pegar carona na ISO 27000, ISO 31000 de análise de risco, ISO 22301 de conformidade ou de resiliência. Isso tudo faz com que a operação fique mais, como eu disse agora há pouco, fique mais suave. Ou seja, a base já foi feita, agora vamos dizer assim, ganhar dinheiro, vamos só ser produtivos e ter o lucro. E por falar em lucro, eu acho que eu disse lá no início, a área de segurança, de cibersegurança, normalmente é vista como um prejuízo, uma despesa, mas no fundo, ao fim e ao cabo, a gente vê que com segurança a gente evita prejuízo, porque estamos operacionais, estamos resilientes, estamos protegidos, estamos seguros. Então, o que alguém pode falar assim, eu vou botar 100 mil euros, 1 milhão de euros no tal, e eu quero retorno de investimento em 6 meses e 1 ano. Não é sempre retorno de investimento. Eu continuo operacional, continuo no mercado, continuo uma referência, continuo sendo um ponto seguro para os parceiros, para os clientes, para os fornecedores, como um órgão de confiança, um departamento, um marco dizendo, por ali é o caminho certo, por ali é um setor interessante, vamos fazer parceria, vamos interagir e melhorar para todo esse ecossistema, para todo o ciberespaço europeu, interaja entre si e os riscos que a gente pensa assim, vai acontecer isso, aquilo, já foram praticamente todos tratados e considerados. Acho que é uma boa forma de terminarmos este podcast, portanto, não ver isto como um custo, mas ver isto como uma oportunidade, e uma empresa que tem, de facto, boa resiliência e tem uma boa imagem de segurança e transmite essa confiança, que há pouco o Bruno também tinha referido essa imagem de confiança, é de facto também uma forma de fazer negócio, de certa maneira, portanto, é uma boa forma de estar junto dos clientes. Bruno e Rodrigo, resta-me agradecer as vossas partilhas. Esta temporada do TechFlow, dedicada à cibersegurança, fica por aqui. Esperamos que tenha gostado e que, acima de tudo, estas conversas tenham sido úteis. Obrigado a todos os que estiveram desse lado. E se este podcast faz agora uma pausa, não se esqueça, a segurança e os piratas informáticos nunca tiram férias. Exato. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. TechFlow by WorkCom.